Bom dia a todos. Nós iniciamos nesse momento a nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Palmas Norte. Nós somos muito agradecidos a Deus por este dia de domingo que Ele especialmente reservou para a sua adoração. Nós vamos agradecer também pelas bênçãos e pelos livramentos concedidos, né? Nós agradecemos também a Deus pela nossa vida, pela nossa família e também pelos nossos amigos. Então, que hoje nós estejamos no seu serviço para anunciar e aprender juntos da sua santa palavra. Então, com todos esses objetivos e agradecimentos, nós vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos concedidas que são muitas na nossa vida, Senhor. Ó Pai, tu tem nos dado, Senhor, o mantimento para o nosso corpo, o Senhor tem dado, Senhor, o alimento também espiritual para que nós estejamos, Senhor, te servindo e te adorando. Nós agradecemos, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido a cada instante da nossa vida, nos livrando de acidentes, nos livrando dos homens maus, Senhor, e fazendo, Senhor, a tua vontade na nossa vida e na nossa história. Nós te agradecemos também, Senhor, pelas nossas famílias, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos também, Senhor, que o Senhor possa a cada dia estar, Senhor, com eles, derramando as tuas ricas bênçãos sobre as suas vidas. Pai, nós, nesse dia especial que o Senhor nos reservou, que nós possamos estar no teu trabalho, Senhor, no teu serviço para anunciar o teu evangelho, para também juntos, Senhor, estarmos aprendendo das tuas santas escrituras. Nós te agradecemos e, Senhor, nós te oramos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, a SAF também avisa, né, que ocorrerá a reunião plenária a partir das 16 horas. Né? Então, que os irmãos estejam atentos à reunião plenária da SAF hoje, a partir das 16 horas. O link vai ser disponibilizado através dos grupos da igreja, né? Então, que você observe nos grupos o link para você entrar nessa reunião plenária. Então, nesse momento, nós vamos adorar a Deus através do hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 7, que tem como título Deus defende o justo contra o ímpio. Vamos fazer a leitura nesse momento. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Nesse salmo, Davi é acusado maliciosamente por seus inimigos de ter praticado iniquidades e também feito mal a pessoas inocentes. O acusam usando de mentiras, sendo necessário ele rebater firmemente. Ele busca refúgio e livramento no Senhor contra os seus acusadores que o perseguem. Também lança sobre Deus as suas aflições e expõe para ele as acusações injustas que os ímpios tentam impor. Davi se compromete diante de Deus a sofrer todas as consequências caso tenha praticado os erros e as iniquidades dos quais é incriminado. Ele pede o julgamento de Deus nesse salmo, tendo a certeza da sua retidão e também da sua integridade, sabendo que Deus é o seu escudo e salva os retos de coração. Então, finalmente, Davi rende graças e canta louvores ao Senhor, que nós também possamos agradecer a Deus e o louvar pelos livramentos e socorro que só Ele pode nos dar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo livramento que o Senhor nos dá a todo momento. Que possamos, como teus servos, confiar unicamente no teu nome. Que o Senhor possa a cada momento estar, Senhor, nos livrando e nos salvando de todas as ciladas que o inimigo tenta colocar para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos adorar a Deus com os cânticos e também vamos aprender da palavra de Deus. Estás comigo, Senhor. mas preciso aprender a
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos hoje, caminhando para o terceiro estudo sobre o tema Os Sinais de uma Igreja Viva, com base no livro de John Stott, que traz esse título, que nós estamos mencionando, Sinais de uma Igreja Viva. Nós já abordamos nos 2 últimos estudos sobre a igreja primitiva, o segundo estudo sobre imperfeitos, mas enriquecidos, e hoje nós estaremos tratando sobre o Espírito Santo e a Palavra de Deus, como marcas dessa igreja viva. Nós vamos estar usando como referência para a nossa meditação hoje a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de 2 a 16. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, de 2 a 16. É uma abordagem sobre o papel do Espírito Santo na composição e na interpretação das Escrituras Sagradas, John Stott define o seguinte: as Escrituras Sagradas. Podemos definir a Bíblia como testemunho do Pai sobre o Filho, dado através do Espírito Santo. O primeiro ponto abordado aqui seria a verdadeira sabedoria,
Isso está com base nos versículos 6 a 9. Diz assim: entretanto expomos a sabedoria entre os experientes, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a primeira característica que nós destacamos aí, com base nesse texto, não é dessa verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria para compreender as Escrituras é uma sabedoria verdadeira, é que essa sabedoria ela é compreendida para aqueles que nascem de novo, né? Nós lembramos das palavras de Jesus para Nicodemos, quando ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Neste mundo nós sabemos que existem muitas pessoas que não creem na palavra de Deus, não tem ouvidos para ouvir, não tem olhos para ver, não tem coração para receber a palavra de Deus. Seria um grande erro nós acharmos que nós podemos compreender a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, apenas como um mero assentimento intelectual. Isto não é suficiente, porque o pecado, a queda humana, nos deixou ignorantes espiritualmente, nos tornou impotentes perante o brilho da luz de Deus, né, da palavra de Deus revelada. Uma segunda característica dessa sabedoria é que ela vem de Deus, ela não é de autoria humana. Nós lemos isso nas Escrituras aí no texto. Muitos acham que pode crer por si mesmo, né, pode ter a capacidade de crer em Deus, mas isso não é real. Veja o que Jesus diz lá para Nicodemos, em João capítulo 3, de 5, 6 e 8. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Sem a obra do Espírito Santo, é impossível ter acesso à salvação de Cristo. Toda a obra da salvação ela é a autoria de Deus, desde o seu planejamento, a sua execução. Jesus Cristo lá no Calvário, ele então realizou essa obra para nos obter, nos permitir, nos dar acesso à salvação, para que nós tivéssemos a salvação, pudéssemos ganhar essa salvação. E o Espírito Santo de Deus aplica essa obra em nossos corações, né? Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Santo Agostinho diz o seguinte: portanto, Deus atua nos corações humanos com a vocação conforme o seu desígnio, da qual falamos tanto, a fim de que não ouça debalde o Evangelho, mas tendo escutado, convertam-se e creiam, recebendo não como palavra humana, mas como na verdade é palavra de Deus. A terceira característica dessa sabedoria do Espírito Santo para a salvação é que ela visa a glória de Deus. O texto lá no versículo 8 diz: o Senhor da glória. Vamos observar então que o apóstolo nos diz que somos de Cristo e que ele operou em nós a obra redentiva, que ela é perfeita em plena sabedoria, justiça, santificação e redenção, com o propósito de glorificar não a nós, mas a Cristo, né, que é o autor da própria redenção e o autor de todas as coisas. O Espírito Santo, ele ilumina nossa mente, não é?
e se revela. O versículo 10 e 11 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque a todas as coisas prescrutas, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Então é o Espírito que nos revela o Evangelho. É Ele quem nos dá sabedoria. É Ele quem capacita a nossa mente, retirando toda a escuridão das trevas e do pecado, dando a luz do seu entendimento, né? Por outro lado, Ele também revela o conhecimento que está na mente de Deus, ou seja, as profundezas de Deus. Deus então nos revela pela sua palavra a obra de Deus, aquilo que Deus deseja se revelar a respeito de si mesmo, a respeito da sua obra, a respeito da sua salvação. Versículo 11 afirma: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. O homem, por sua capacidade mental, ele é incapaz de compreender as coisas de Deus, né? Esse homem, ele não conhece a mente de Deus, senão o próprio Deus revelar através do Espírito Santo de Deus. Uma outra consideração sobre o Espírito Santo e a palavra de Deus é sobre a inspiração, né? John Stott, ele vai mencionar que, com base aqui no versículo 13, que diz assim: nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, que o Espírito Santo, ele inspira o autor bíblico, né? Os autores bíblicos escrevem em diferentes estilos literários, cada um dos quais deve ser interpretado de acordo com as suas próprias normas, isso é, história como história, poesia como poesia, profecia como profecia, parábola como parábola e etc. Então, o sentido das palavras, ela não deve ser interpretada segundo o sentimento daquele que lê, daquele que tenta interpretar as Escrituras, mas ele é de acordo com o sentido que as próprias Escrituras nos revela, né? Então, de acordo com o contexto, ele vai ser interpretado ou de forma figurativa ou literal, e a própria Bíblia que nos dá essas diretrizes, não é? Então, a própria palavra de Deus nos oferece como nós devemos compreender esse sentido literal ou figurado, né? E nós vamos dar um exemplo disso, né? Como se interpreta um texto de forma literal ou figurada. Eu vou dar um exemplo aqui do que nós já citamos, o texto de João 3, não é? Quando Deus fala com Nicodemos, e lá no capítulo 3, versículo 3, diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então hoje nós já sabemos que Jesus está falando sobre a regeneração, mas Nicodemos, ele não sabia disso, né? E ele faz a seguinte pergunta: replicou-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então o próprio texto vai dar o sentido, né, a interpretação, o sentido literal. E Jesus vai fazer isso explicando, né, quando ele diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo, porque Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Jesus vai dizer que ele estava falando sobre ele como Salvador, que ele estava se dando para a nossa redenção, e que através da fé nele, né, teríamos então a vida eterna. Então nós percebemos então que o próprio Jesus vai mostrar o sentido do texto, né? Então o próprio texto revela qual é o sentido literal e figurado, né? Um outro exemplo é sobre o sentido figurado e literal, que nós podemos ler lá no Salmos 19,
4 a 6, quando diz assim: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O que esse texto está falando, né? Então nós temos aqui uma linguagem figurada, uma linguagem poética, que está comparando o sol, não é, que em seu movimento, né, ele está sendo comparado a um noivo, né, que preste a desposar a noiva, sai do seu aposento de forma exuberante para se encontrar com a sua noiva, cheio de energia, cheio de fulgor, né, cheio de alegria. A linguagem figurada, né, fala do movimento do Sol, mas é uma linguagem poética, né, porque nós sabemos que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, então não é o Sol que se move aí, é claro, é uma linguagem poética, não é? Bom, mas o próprio Salmo também vai dizer o que deve ser interpretado literalmente, quando ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ali está falando com clareza que toda a criação proclama a glória de Deus, que toda a obra do Senhor proclama que há um Criador sobre todas as coisas. E também vai falar sobre a palavra de Deus, que ela é perfeita e restaura a vida humana. Uma outra característica das escrituras, dessa revelação verbal, é que muitas vezes nela contém Deus falando diretamente ao autor, né? Em algumas vezes algumas profecias, né? Deus falando diretamente aos profetas. E podemos citar também o caso quando Deus falou com Moisés, né? Quando ele se revelou lá no Monte Horebe, né? Através das leis, né? Que as leis foram recebidas por Moisés pelo próprio Deus. Mas há outro momento em que Deus usa a capacidade do homem, a sua personalidade, o seu contexto cultural, a sua língua, os acontecimentos históricos. Podemos dar um exemplo do livro de Ruth, né? O livro de Ruth, ele relata a história de Noemi e Ruth, os acontecimentos trágicos que envolveram a vida daquelas duas mulheres, que perderam seus esposos, depois, através de uma grande amizade, cuidavam uma da outra, mesmo num contexto de muita pobreza. Até que Ruth, né, ela é resgatada, né, ela se casa com Boaz, e então ali tem um filho muito belo, né? Então o livro ele é inspirado por Deus, ele não tem nenhuma palavra direta de Deus, mas ali é um relato histórico sobre os personagens, onde mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos ver que Deus, ele está na direção da vida dos seus filhos, como também Deus está na direção da história. E naquele momento, Deus estava ali no controle, agindo através da linhagem de Davi. Ruth, quando ela casa com Boaz, ela vai ter um filho chamado Obed. Obed, ele é pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, portanto Obed foi avô de Davi. Então nós percebemos com isso Deus na direção, não é, da sua obra salvadora ali na linhagem de Davi, quando Deus estava operando através da vida de Ruth e Noemi. Um outro aspecto da inspiração é que ela é dinâmica e não mecânica. Então Deus está operando na mente do autor, Deus está operando na sua consciência, mas ao mesmo tempo preserva a identidade do próprio autor. Não é como, por exemplo, na psicografia no Espiritismo, né? Onde
o homem é totalmente anulado e ali a entidade, né, espírita toma conta completamente da pessoa. Na Bíblia não, a consciência e o autor, a cultura, a linguagem, todas as coisas são usadas e preservadas pelo próprio Deus. Deus está agindo no controle de todas essas coisas. Ao interpretar as Escrituras, nós devemos também observar o contexto próximo e o contexto geral. O contexto próximo é o que está dizendo ali o versículo, o capítulo, né? E até mesmo o livro. E o contexto geral, então, seria outras porções das Escrituras que usamos para elucidar aquela parte. Nós vamos dar um exemplo, né? Os adventistas, eles estabelecem uma doutrina chamada o sono da alma, né? E nós entendemos que essa é uma heresia, que ela não é bíblica. E eles usam, por exemplo, o texto que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, quando Jesus diz que Lázaro adormeceu, né? Lá diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então eles usam esse texto dizendo que quando a pessoa morre, ela vai ficar dormindo, né? Ela vai ficar num estado inconsciente, até um dia que Jesus voltar, então essa pessoa será despertada. Essa não é um ensino da cristandade, esse é um ensino isolado dentro da cristandade, né? De forma geral, que os cristãos entendem que a pessoa, quando ela morre, ela vai para a presença de Deus em consciência nos céus, ou então essa pessoa, os ímpios, irão para o inferno, não é, até aguardar a volta do Senhor Jesus, quando se fará novo céu e nova terra, e haverá um lago de fogo e enxofre, onde todos os sentenciados serão lançados, né? Então essa é uma doutrina de forma geral dentro da cristandade, né? Mas veja só, lá neste texto, né, então pega-se um texto isolado para se usar como base para uma doutrina. Então o próprio texto ele elucida, né, de forma de um contexto próximo, né? Então quando nós vamos olhar para o texto, os discípulos pensaram na hora que Jesus estava se referindo a dormir. Tanto é que eles falaram: olha, se ele está dormindo, então ele melhorou, não é? Mas Jesus falou: olha, ele morreu. Está no versículo 13 e 14. Diz assim: Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe diz claramente: Lázaro morreu. Então o próprio texto elucida isso, mostrando que Jesus estava falando não do sono normal, esse sono que nós temos de repouso, mas que Lázaro havia morrido. Então era uma figura de linguagem esclarecida pelo próprio Jesus. Mas essa doutrina também, ela é elucidada pelo que a gente chama de contexto geral, ou seja, outras partes das Escrituras vão também elucidar o texto. Um exemplo disso é o texto de Lucas, capítulo 16, 19 a 31, quando está falando sobre o rico e Lázaro, não é, dizendo que Lázaro havia morrido e estava consciente nos céus, e que também o rico estava vivo e consciente no inferno. Então Jesus não ensinaria esse princípio, né, nessa parábola, se não fosse uma verdade, né? Jesus está falando sobre um princípio verdadeiro. Um outro exemplo é o que existe lá no Evangelho de João, capítulo 14, 2 e 3, quando Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então é uma promessa de Jesus dizendo que quando ele fosse para os céus, os seus discípulos estariam com ele também. Um outro exemplo de contexto geral, né, que vai firmar a doutrina que o céu é um lugar onde os crentes vão e ficam conscientes até a volta de Cristo, é Apocalipse. Em Apocalipse vai dar referência daqueles que estão na presença de Deus nos céus e que eles estão em plena consciência. Por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 10 e 11, fala dos 24 anciãos que estão na presença de Deus
servindo e adorando conscientes. No capítulo 6, 9 e 10, vai relatar sobre os mártires, né? Aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, e que eles estão também conscientes, e eles falam com o próprio Deus, inclusive pedindo a volta do Senhor Jesus. No capítulo 7, versículo 9, relata uma multidão inumerável de remidos pelo sangue de Jesus, que eles estão na presença de Deus em consciência, adorando ao Senhor dia e noite, né? Então, nós entendemos que a Bíblia, ela interpreta a própria palavra de Deus. Um outro ponto que nós queremos abordar aqui é sobre a iluminação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem ilumina. Então, os leitores da carta de Paulo, eles não estavam entregues à sua própria sabedoria, através do seu próprio esforço de entender a palavra de Deus, mas aquele que inspirou a palavra, ou seja, o Espírito Santo de Deus, daria então a capacidade para o entendimento. Veja o que diz o versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo próprio Espírito, conferindo coisas espirituais com espiritual. A Bíblia, diferente de muitas literaturas, ainda que não anula a racionalidade humana, a racionalidade humana não é o único recurso para a compreensão do conteúdo. O Espírito Santo, ele ilumina a mente humana de uma maneira que possa compreender e receber a própria palavra de Deus como verdade no coração. O versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Não podemos entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem não compreende as coisas espirituais porque o seu coração está tomado pelas trevas do pecado. Então Deus vem ao nosso encontro pelo Espírito Santo, transformando nossos corações para dar entendimento. Isso não significa que o homem não possa entender alguma coisa. Às vezes entender, por exemplo, que Cristo veio, que morreu. Às vezes entende, mas não ao ponto de receber isso e confiar nisso como base para a sua salvação. Confiar em Jesus como o único Salvador de sua vida. E nós abordamos na semana passada que temos pontos doutrinários que são fundamentos para a igreja, as doutrinas que nos unem. E as diferenças, né, secundárias, elas devem ser toleradas, né, elas devem ser respeitadas. Então, o Dr. John Stott nos oferece algumas dicas, né, para então evitar os desacordos, né? E o primeiro é o seguinte: aceitamos a autoridade suprema das Escrituras. As igrejas nascidas da Reforma, elas compreendem que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Então, este é um ponto de harmonia, né, que a palavra de Deus, ela deve estar nos unindo, né? Então a palavra de Deus deve nos unir, ela, ou seja, essa compreensão que ela é inspirada por Deus. Um outro ponto é lembrar o propósito principal da palavra de Deus. O seu propósito é falar sobre a obra de Cristo, né? A justificação que é só pela graça, por meio da fé, que vem através de Jesus. Então esse é um ponto de convergência, né? Então aquelas coisas, né, que foi chamado adiáforo, ou seja, aqueles pontos secundários, devem ser deixados em um segundo plano, e isso não deve nos separar, porque o essencial é sobre a obra de Cristo, a redenção de Cristo, que nos une, não é? Um outro ponto é aplicar bons princípios de interpretação, né? Então, compreendemos melhor a Bíblia quando nós aplicamos bons princípios de interpretação. E ele dá então 3 dicas, né? A primeira delas é que nós devemos usar o princípio da simplicidade. Isso significa que buscamos o sentido natural do texto ou o sentido literal em vez de alegórico ou especulativos. O segundo ponto é o histórico. Isto implica em buscar o sentido original do texto. O que o autor está comunicando
naquele momento aos seus autores qual era a situação que eles viviam, né? Porque o autor não está falando um vazio, né? Mas ele estava falando dentro de uma realidade que tem que ser verificada, né? Ou seja, a palavra lá no seu âmbito cultural, e é por isso que nós observamos a língua, nós observamos quais eram os acontecimentos naquele momento histórico, quais os elementos que envolviam aquele contexto. O terceiro ponto é a harmonia. Nós devemos interpretar a Bíblia com o seu sentido global, é aquilo que nós falamos sobre a questão do contexto, né? Nós devemos interpretar a Bíblia com a própria palavra de Deus. Bom, um quarto ponto, né? Uma quarta dica, então, seria estudar a Bíblia com outros irmãos. A igreja é uma comunidade hermenêutica, né? Onde nós auxiliamos uns aos outros a entender a palavra de Deus. E nós devemos, então, ser instrumento nas mãos de Deus para auxiliar uns aos outros, né? Então, nesse sentido, é preciso haver humildade, né? Humildade de ouvir outras pessoas, de ouvir pessoas que Deus tem levantado para nos ensinar as Escrituras Sagradas, né? Um quinto ponto, uma quinta dica oferecida, então, ler a Bíblia com um espírito humilde e receptivo. Permitir que Deus derrube as nossas defesas através da sua própria palavra. Assim como diz o salmista: abre meus olhos e vereis as maravilhas da tua lei. Nós devemos ler a Bíblia, irmãos, em espírito de humildade, em espírito de oração, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Somos pecadores, não devemos esquecer disso. Nós devemos pedir a Deus que nos ilumine, nos dê humildade para entender a própria palavra de Deus. Não podemos ir já abrindo a Bíblia já com o nosso próprio entendimento, mas nós devemos deixar a própria palavra de Deus, através do Espírito Santo, falar aos nossos corações, né? Então o Espírito Santo de Deus ilumina os filhos de Deus, ele ilumina as verdades bíblicas. Isso é um ponto muito importante, né? Inclusive assim firmado pela Reforma Protestante, quando dizia que todo crente, né, tem acesso a Deus, compreende as Escrituras Sagradas através da revelação do Espírito Santo de Deus. Isso se refere ao sacerdócio de todo crente, o sacerdócio universal, né? Que Deus, ele de fato, ele fala aos nossos corações através da sua palavra. Irmãos, Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja edificando, né? Que essa palavra realmente possa te auxiliar em relação ao entendimento, né? da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus, tanto na sua inspiração, né, a inspiração da Bíblia, como também a iluminação para o entendimento das Escrituras Sagradas, né? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos que abençoe tua igreja, que o Senhor possa visitá-la, fortalecê-la. Nos ajude cada dia mais, Deus, a entender a tua palavra, obedecer a tua palavra. Que a tua palavra traga harmonia à tua igreja. Ó Deus, que a tua palavra traga, ó Deus, a diretriz para as nossas vidas. Nos use, ó Deus, cada dia mais para ensinar e pregar a tua palavra. Abençoe todo o teu povo, fortaleça toda a tua igreja. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.